Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita da Prece. É com grande satisfação que nós voltamos à modalidade presencial. Espero que vocês se sintam por nós acolhidos, abraçados. Nós estamos tomando todos os cuidados para que a estadia de cada um aqui seja segura, seja um momento importante e necessário a cada um de nós, de nos interiorizarmos, de nós nos conectarmos mais um pouquinho com a mensagem de Jesus, né? Gostaria de convidar todos vocês para que nós iniciássemos através da prece. Então, que cada um aí feche os seus olhos. Vamos nos conectar aos bons espíritos que nos ajudam neste trabalho e nesta casa. Vamos deixar os nossos pensamentos lá fora, a nossa vida, o nosso cotidiano. E vamos nos integrar às vibrações desta casa. Amado Deus, querido Mestre Jesus, com muita alegria estamos aqui mais uma vez nesta casa, a fim de que possamos, por mais alguns momentos, nos conectar com essa mensagem amorosa de Jesus, com as vibrações que esta casa nos oferta, e oferecer ao nosso espírito mais uma oportunidade de nos alimentarmos com o pão do Espírito. Que cada um aqui consiga, o máximo possível, se conectar com essa mensagem de hoje. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada família, cada ser que esteja necessitado, doente ou aflito. Que o Senhor possa nos acompanhar e nos orientar, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós temos, a alegria de ter o Weser de novo. O Weser vai nos dirigir através de uma palestra evangélica e que todos possam recepcionar essa mensagem de Jesus. Que assim seja. Muito boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de então retornar ao Grupo Espírita da Prece em um momento tão especial, não é? Em uma ocasião em que a graça divina, a misericórdia do nosso bom Pai nos concede de podermos assim novamente nos reunir presencialmente, ainda com algumas preocupações, demandando alguns cuidados, mas graças a Deus estamos aqui, chegamos ao dia de hoje. Tanta coisa podia ter acontecido e, por outro lado, tantas coisas aconteceram, mas, contudo, chegamos ao dia de hoje. Estamos aqui e com perspectivas de futuro, de boas coisas ainda por virem no nosso futuro. Então, realmente, é motivo de muita alegria, de muita gratidão a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Bom, e para esse momento que vamos passar juntos aqui, os amigos da casa nos propuseram como tema tratar daquela parábola dos credores e dos devedores. É assim que Allan Kardec a apresenta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa parábola é um momento em que Jesus vai, como outros,
fazer uso de uma pequena história. Jesus vai criar uma situação para que a partir dela fique possível extrair alguns ensinamentos, seja possível passar adiante alguns aprendizados. Essa parábola, ela ocorre no momento um pouco posterior à ocasião em que Pedro vai indagar a Jesus a respeito de quantas vezes se deveria perdoar o irmão. Pedro, naquela situação, naquele momento, ele imagina que talvez se ele perdoasse 7 vezes no dia, ele já estaria sendo bastante benevolente e condescendente, porque a previsão na cultura da casta a qual ele pertencia designava, bastariam ali 3 vezes no dia. Então, ao perguntar se talvez 7 vezes já estaria bom, Jesus esclarece que não. Jesus vai fazer e recomendar a ele aquele pequeno cálculo matemático. Jesus vai dizer não 7, mas 70 vezes 7. E aí, quando se busca extrair o fundo da mensagem, a gente vai ser levado a algumas reflexões do tipo, bom, 70 vezes 7 seriam aí 490 vezes no dia. Ou a gente pode ainda até, como é um número significativo, extrapolar para um tempo maior. Mas como que a gente fica pensando? Bom, para chegar a 490 vezes, eu vou ter que ficar observando a pessoa que convive comigo. E aí ela comete, diz, faz algo que eu me sinto ofendido, e aí eu contabilizo 1. Ele adiante, ela de novo, e eu 2. E de novo, e eu 3. Até chegar a 490. Mas Chico recomenda que a gente já pare no meio do caminho aí dessa contabilização e faça uma reflexão. Talvez lá pelo número 200. Bom, se essa pessoa por 200 vezes fez ou disse algo que me ofendeu, será que ela não é assim? Será que não é a natureza dela se comportar dessa forma? Não seria mais interessante de minha parte aceitar a pessoa como ela é? Ou, do outro lado, será que eu sou assim tão infalível a ponto de me colocar nessa posição de eu te perdoo, está perdoado, eu aceito as suas desculpas? Será que esse tipo de fala não embute muito de vaidade, de orgulho, de egoísmo? Orgulho e egoísmo, se concordarem que há orgulho e egoísmo ao se posicionar assim, eu te perdoo. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos indica que o orgulho e o egoísmo são 2 das grandes chagas da humanidade. E vai dizer que nós deveríamos lançar muita energia para afastar de nós qualquer resquício, qualquer sombra dessas 2 chagas, orgulho e egoísmo. E a gente poderia ainda acrescentar a vaidade e outras tantas que provavelmente estão presentes nesse tipo de fala. Bom, e aí, com reflexões dessa natureza, nós já vamos sendo levados a nos colocar em uma posição diferente diante do irmão do caminho e diante da vida. Porque essa posição de, por um lado, ficar contabilizando e de outro, dizendo eu te perdoo, eu aceito as suas desculpas, realmente na nossa reflexão, e o que estamos propondo aqui é só isso, é que juntos, nesses breves momentos, façamos reflexões, analisemos situações, estamos aqui em uma ocasião de estudo, nos parece que não é o mais adequado esse tipo de posição. E aí,
Jesus entra contando essa parábola após essa situação, após essa proposição em que ele se encaminha a responder Pedro em torno de quantas vezes se deveria perdoar o irmão do caminho. Na sequência, ele entra contando essa parábola dos credores e devedores. Mais ou menos a parábola é assim: Jesus vai dizer que o reino de Deus se assemelha a um rei, chegado o momento de tomar conta dos seus servidores, é levado à sua presença um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Esse servidor, não tendo como pagar aquela quantia naquele momento, o rei ordena que ele seja vendido, juntamente com a esposa, os filhos e os seus bens, para que aquela dívida fosse quitada. Nesse momento, segundo a parábola, esse servidor entra em desespero, se lança mesmo aos pés do rei e pede encarecidamente esse rei que tenha um pouco de paciência, que lhe dê mais tempo, que ele vai conseguir pagar toda aquela dívida. O rei, tomado de compaixão, perdoa aquela dívida, perdoa a dívida. Não é nem uma questão de dar mais tempo para ele quitar a dívida. Vendo a situação, sensibilizado, num ato de humildade, ao que parece, o rei perdoa aquela dívida de 10.000 talentos. Bom, na parábola, esse servo, ao sair da presença do rei, e a gente imagina tomando a rua, ele encontra um companheiro seu, um outro servidor, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Ele então se lança a cobrar esses 100 denários desse seu companheiro, desse servo também do rei. Esse seu companheiro, dizendo que não tinha o dinheiro, ele avança contra esse companheiro, lhe toma ali o pescoço entre as mãos, e ante esse ato, esse gesto impulsivo, instintivo, para não dizer animalesco, leva esse seu companheiro a ser preso até que ele pague a dívida de 100 denários. Bom, os outros servos, vendo aquela situação, se dirigem de imediato à presença do rei para relatar o que havia acontecido. E aí nós imaginamos que esses outros servidores, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui agora, eles estudam a situação, eles analisam o que está acontecendo. Aquele servidor devia 10.000, o rei chama para cobrar a dívida. Esse homem se desespera, pede paciência, o rei perdoa, mas chegando o momento de ele perdoar o seu companheiro, a exemplo do que tinha então, ao que parece pelo relato, acabado de acontecer, ele não perdoa a dívida do companheiro. E os outros servos, observando aquilo, então relatam o acontecido ao rei, por avaliarem que ali estava presente um ato de injustiça. O rei então, também analisando a situação, tem a mesma compreensão e recomenda que aquele servo seja então entregue nas mãos dos verdugos, para que ele então sofra as consequências do ato cometido, do que havia acontecido. E Jesus encerra essa parábola dizendo que da mesma forma Deus haverá de se comportar e agir com relação àqueles os quais não perdoarem do fundo do coração, com a alma mesmo, o irmão que tenha cometido algum ato, digamos, questionável em relação a si. Deus então agiria da mesma forma que esse rei. É uma parábola, é uma história para ilustrar
e para nos dar aqui essa ocasião de hoje, por exemplo, conjuntamente refletirmos sobre a situação, analisar, estudar, para que a gente encontre em si mesmo as nossas características, as características da nossa personalidade, para que a gente se compare com uma personagem e outra, para que a gente avalie as situações que já passaram na nossa vida e para que a gente se organize e se prepare em relação às situações que ainda virão, que ainda acontecerão, para que a gente consiga, de futuro, agir melhor e se encontrar, então, em uma outra situação. Bom, e aí, para fazer esse exercício de analisar, de avaliar a situação, nós recorremos a um autor espírita, mas que também é um jornalista, um teatrólogo, um escritor, um homem de muita cultura, chamado Torres Pastorino. Ele, inclusive, é autor de um livro de uma vendagem significativa, chamado Minutos de Sabedoria, e também autor de A Sabedoria do Evangelho. Nesse livro, ou uma série de livros, que é a Sabedoria do Evangelho, ele analisa, ele avalia muitas dessas passagens bíblicas. E quando ele se encaminha para avaliar essa em específica, ele nos leva a fazer um outro cálculo interessante. E particularmente já aprecio muitos cálculos. Então, olha só, Torres Pastorino, ele vai dizer que um talento, na época, equivaleria a 6.000 denários. Então, olha só, esse servidor devia ao rei 10.000 talentos. Um talento, na época, equivaleria a 6.000 denários. Esse servidor que devia ao rei, quando ele encontra o seu companheiro devia para ele 100 denários. Aí eu apliquei uma regrinha de 3. Então, esses 100 denários em relação ao valor de um talento corresponderia aí a 0,02 talentos. Arredondando, 0,02 talentos é o que seu companheiro lhe devia. Aí também eu fiquei pensando em uma outra situação. A gente poderia, só a título de comparação, colocar isso em reais. Em reais, o seu companheiro devia 2 centavos. 2 centavos. E ele devia para o rei 10.000 reais. Olha a proporção. O seu companheiro devia 2 centavos. E ele devia para o rei 10.000 reais. É um valor 500.000 vezes maior do que a dívida que ele tinha em relação ao rei. Olha a proporção, olha a diferença. Outra coisa, esses 2 centavos não ia ajudar em nada ele a quitar a dívida dos 10.000, se essa fosse a intenção dele, porque aí nem há um relato na história nesse sentido. Não há uma indicação de que ele tinha a intenção de, em recebendo o que seu companheiro lhe devia, usar o dinheiro para ajudar a pagar a dívida que ele tinha com o seu rei. Não há essa menção. Mas ainda que houvesse, não ia ajudar praticamente nada. Pensando assim, onde estamos querendo chegar? Bom, primeiro, na análise mesmo dessa proporção, nos colocando na história. Eu tenho uma dívida grandiosa com alguém. Aí, uma outra pessoa me deve só um pouquinho. Ao encontrar essa outra pessoa que me deve um pouquinho em relação à minha dívida com outra, justifica eu me permitir descer a ladeira dos instintos mais animalescos e me lançar no pescoço de alguém, agredir esse alguém porque me deve 2 centavos? Faz sentido? Tem lógica?
comparativamente aos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus, tem cabimento, como a gente gosta de dizer, e aí eu tenho brincado, porque eu tenho sofrido um pouco de crise de identidade, porque eu tenho convivido muito com amigos de outro estado. Aí às vezes eu estou lá e me lembro das coisas que se dizem aqui, mas é que eu me lembrei agora que aqui a gente fala, tem cabimento um trem desse? Tem cabimento um trem desse? 2 centavos, eu vou agredir alguém por isso? Ainda mais pensando que eu tenho uma dívida 500 mil vezes maior com outra pessoa. Isso é cristão? Tem cabimento um trem desse? É algo para a gente começar aqui a nos posicionar e realmente a avaliar também como tem sido o nosso trato com os nossos irmãos do caminho, nessa nossa jornada pela vida afora. Porque esse tipo de reflexão é a justa, necessária e devida para que a gente consiga se posicionar e dar passos largos na direção de ir nos tornando pessoas melhores. Bom, mas adicionalmente a essa parábola, nos permitam também fazer menção a uma outra fala que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. É uma fala bem, é um versículo apenas, que também está nessa mesma passagem quando a gente lê pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos ler assim: tratai todas as pessoas como gostaria de ser tratado. Tratai todo mundo da forma que você gostaria de ser tratado. Bom, ao que nos parece, adicionando essa fala à parábola, a esse servo faltou bom senso, faltou o exercício de avaliar o que foi o seu dia, faltou a ele lembrar o que ele viveu junto do rei. Se ele, quando se deparou com aquele que lhe devia 2 centavos, houvesse se lembrado do seu diálogo com o rei, talvez ele teria conseguido se manter na faixa vibratória mais espiritualizada. Talvez ele teria conseguido se precaver de descer a ladeira e se afinizar, se sintonizar com esses instintos mais animalescos que o levou a essa violência. Se ele tivesse feito esse exercício de se avaliar, de avaliar o que foi o seu dia, talvez ele teria conseguido os instrumentos necessários para não descer ladeira abaixo e se permitir um ato assim condenável. Bom, e por que estamos falando assim? Porque, graças a Deus, a doutrina espírita nos traz luz. Na fala de Kardec, a doutrina espírita está para lançar luz a todos os problemas da alma humana. E aqui também há grandes holofotes lançados pela doutrina. Porque, em recorrendo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Allan Kardec vai indagar, vai desejar saber como que a gente pode proceder, ou de que forma a gente conseguirá, e até me permitam, eu acho que vou ler aqui, só para tentar motivá-los a também ter esses momentos de parar um pouco, respirar e analisar, avaliar com calma essas páginas luminares que, graças a Deus, nós temos ao alcance de nossas mãos. A pergunta em si é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? De novo, qual o meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? No caso do servo,
Como resistir a esse instinto de descer a ladeira dos instintos mais animalescos? Como resistir? A resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec não se dá por satisfeito. Allan Kardec concorda que é uma boa recomendação, mas que o problema, ele vai dizer, é justamente se conhecer. E aí, Vanessa, eu fiquei pensando bastante na questão da psicologia. Eu não conheço a ciência, a psicologia. Me corrija se eu estiver errado, mas eu penso que a psicologia, ela está justamente para ajudar as pessoas a se conhecerem. É mais ou menos isso? Pronto. Essa é a proposta, mas aparentemente isso é difícil. E aí Allan Kardec faz uma outra pergunta. Eu não vou tornar a ler, mas fica a sugestão para que sigam nessa pergunta 919. Aí é Santo Agostinho que se apresenta e vai ajudar. Santo Agostinho vai recomendar que nós façamos o que ele fazia. Ou seja, ao final de cada dia, passa o seu dia em revista. Avalia moralmente como foi seu dia. O que você fez, o que você deixou de fazer. O que você fez de bom, o que você fez de mal. Você deixou de lado alguma ocasião de ajudar uma pessoa. Fez todo o bem que estava ao seu alcance. E ele vai propondo, e mais, vai dizendo, não economize nas perguntas. Gaste mesmo alguns minutos do seu dia se avaliando, porque esses minutos investidos, se propondo perguntas, no futuro te reterão uma condição no mundo espiritual muito melhor do que a que se encontra agora, ou melhor da que você encontraria se você desencarnasse agora. Então, se proponha perguntas, se indague e inclusive se pergunte: e se eu desencarnasse agora, aportando no mundo espiritual, sabendo que no mundo espiritual eu não teria essa máscara, tudo ficaria à mostra de todos os espíritos? Será que em mim haveria algo condenável? Será que eu me envergonharia de alguma ação, de alguma fala minha? É uma pergunta muito significativa e muito pesada. E se eu desencarnar agora? Em que condição eu aportarei no mundo espiritual? Será que vou conseguir ficar à vontade na presença de qualquer espírito? Ou será que vai vir sobre mim aquele desejo de me esconder de vergonha por algo que eu haja feito? Se esse servidor tivesse passado o seu dia em revista, como recomenda Santo Agostinho, talvez ele se lembraria do ocorrido com o rei, talvez ele tivesse conseguido os recursos para se manter calmo, talvez ele conseguisse os recursos para também perdoar a dívida que inclusive era insignificante na comparação. Então, percebam, por favor, o que estamos tentando fazer. É uma provocação mesmo, para que nós façamos esse exercício, como os outros servidores fizeram, de analisar a situação, de avaliar, e mais, de nos colocar na história, de avaliar o nosso dia a dia, o nosso passado, e nos preparar, nos preservar para o futuro que ainda está por vir. E quando nos permitimos esse tipo de exercício, nos vem ainda a lembrança de uma outra situação interessante, de uma outra história, aí sim, então vivida mesmo. É aquela ocasião em que uma mulher, por assim dizer, pega em adultério,
e pelas leis da época, ela é levada à presença de Jesus, já com a recomendação de que ela deveria ser apedrejada. E Jesus se coloca, talvez, não sei, Vanessa, mas na posição do psicólogo, que propõe perguntas. E para aquela situação, Jesus faz a grande pergunta, ou melhor, a grande provocação. Aquele que tivesse pecados, que atire a primeira pedra. E particularmente acho muito interessante a continuidade da história indicar que os mais velhos são os primeiros a deixar as pedras caírem e se retirar. Por quê? Se são os mais velhos, os mais experientes, tendo sido levados a passar a sua vida em revista, e nem só o seu dia, mas tendo sido levados por Jesus a passar a vida em revista, bom, viveram mais, erraram mais, tiveram mais ocasiões nas quais se equivocaram em relação às recomendações das leis divinas que estão na nossa consciência. Se erraram mais, ao passar a vida em revista, eles mesmos, nós mesmos, mais vividos que somos que os nossos jovens, as nossas crianças, erramos mais. Ante esse exercício, em havendo espaço em nós para alguma humildade, não nos permitindo envolver por uma arrogância absoluta, o natural é mesmo que os mais velhos sejam os primeiros a deixar a pedra cair e a se retirar do ambiente. Nesse reconhecimento de que não há em nós nada que nos credencie a avançar contra os outros. Não há nada em nós que nos coloque numa posição assim tão elevada, tão superior a quem quer que seja, que nos valide a agredir, que nos valide a atentar contra quem quer que seja. O entendimento que fica é o contrário. Nós não somos melhores do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Fomos todos criados simples e ignorantes. Igualmente estamos todos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. É o fim comum a todos nós. Entre esse início e o fim, muita coisa vai acontecer, muitos caminhos, muitas possibilidades, muita coisa vai acontecer. Mas o início e o fim é comum a todos. E esse tipo de reflexão deve vir acompanhado de uma tendência de nos colocar nos eixos, de nos deixar mais calmos, mais serenos, ou por outra, mais humildes e mais caridosos, porque é a consequência imediata para aqueles que se permitem esse tipo de reflexão, esse tipo de estudo, esse tipo de análise. Mais humildade, mais caridade. É o que se espera, é o que se deseja de todo cristão que de forma sincera se permite avaliar, analisar essas parábolas, essas histórias que nos são contadas, nos são apresentadas. E ainda, tentando fechar aqui essa nossa proposta, e ainda usando umas reflexões de Torres Pastorino, ele coloca que essa dívida de 10.000 talentos, ela poderia talvez se assemelhar, e também é só um comparativo, ainda no âmbito aqui da análise, a uma dívida espiritual. Então é uma proposta aqui para que a gente se coloque na posição de avaliar tudo o que, do ponto de vista espiritual, tem sido feito para que nós nos encontremos hoje na condição em que estamos. Bom, eu não sei hoje, Vanessa, quais livros têm sido estudados no estudo de domingo à tarde, mas nós já estudamos aqui algumas obras de André Luiz. E André Luiz nos relata a imensidão dos trabalhos
que são emanados e dirigidos no processo de preparação reencarnatória de um espírito. Reencarnar não é um processo de um estado, de um instante. É algo que demanda o envolvimento de muitos espíritos, de muitas pessoas. Demanda tempo, é trabalho mesmo. Envolve muita gente, a análise de muitos aspectos. Bom, e nós poderíamos ainda estender para muitas outras situações, mas me permitam mais uma proposta. O que cada um de nós aqui fez hoje para o sol nascer? Qual a nossa contribuição objetiva para o sol se levantar lá no horizonte? Proporcionalmente, o que nós temos feito na vida em relação ao que é a divindade, ao que Deus, a espiritualidade amiga nos tem dirigido, nós, em relação a eles, nós temos uma dívida muito grande. Por outra ainda, quem aqui nunca passou por uma situação na qual se livrou de um acidente, se livrou de uma doença, e nos permitam fazer mesmo menção, porque alguns de nós, ante tudo que temos vivido em relação a essa pandemia do Covid, muitos de nós ainda está com a oportunidade de dizer que não se contaminou. Será que é só por o zelo próprio? Será que não tem mais coisa envolvida para culminar no ato, o fato de não ter nos contaminado? Quem nunca teve a ocasião de dizer, nossa, dessa foi Deus que me livrou. Foi Deus que me livrou de passar por isso, porque eu mesmo não fiz nada objetivamente para não me envolver com determinada situação que poderia ter virado um grande acidente. Mais ainda, só estou provocando. Será que vale mesmo descer a ladeira dos instintos mais animalescos por conta de uma toalha molhada em cima da cama? Proporcionalmente, tem cabimento um trem desse? Uma fechada no trânsito, vou me lançar para fora da janela e como um animal me comportar? Proporcionalmente, tem cabimento num trem desse? E aí, meus caros irmãos e irmãs, só estamos mesmo caminhando aqui, ou tentando caminhar com a parábola contada por Jesus, e nos provocando para que façamos esse exercício de nos avaliar, de nos analisar, pensar em tudo que tem acontecido ao nosso redor, a dádiva de estar reencarnado, de ter chegado ao dia de hoje. Proporcionalmente, eu posso me permitir descer a ladeira por pouco. E o que é pouco? Porque na parábola a proporção era de 500 mil vezes. O rei perdoou o valor maior, o rei perdoou. Deus tem se ofendido com algo que a gente tem feito ou dito? Deus se ofende? De nossa parte, é justificado se sentir ofendido? Nós somos assim tão grande coisa para nos sentir ofendidos? Só estou provocando. E ao provocar, já podemos orar, Vanessa, e pedindo a Deus que nos ajude, que nos apoie a nos posicionar diante de situações dessa natureza. Cabe aqui a recomendação, a indicação de que, em função, então, dos cuidados demandados em relação à pandemia, os passes individuais não estão sendo aplicados,
Eu acho que também já devem ter sido orientados em relação à água fluida, tudo relacionado aos cuidados. Mas nós vamos aqui então nos colocar em uma posição de oração, vamos juntos vibrar a Deus por nós, pelos nossos, e a espiritualidade amiga aqui presente que nos acompanha, já há então também de nos seguir, apoiando, amparando, e vamos orando. Vamos então cerrar os nossos olhos. Buscar respirar de forma amena, serena, calma, pedindo junto de nós a presença de nosso anjo guardião, de nosso mentor espiritual, a nos intuir, a fim de que consigamos, da melhor maneira possível, nos posicionar ante essas reflexões, ante essas provocações. Que o nosso bom anjo nos ajude a caminhar na vida, dando exemplo e sendo exemplo de bons e verdadeiros cristãos, que conhecem o Evangelho de nosso Senhor, que o pratica, que o vivencia em sua plenitude. Que os nossos anjos nos inspirem. De nossa parte, que Deus nos ajude a ter a sensibilidade necessária e devida para sentir essa presença amiga, para atender aos aconselhamentos, às orientações dos espíritos que nos são simpáticos e que desejam e trabalham pelo nosso bem. Que Deus nos abençoe grandemente, nos concedendo saúde, saúde ao corpo físico, saúde espiritual. Que Deus nos ajude a nos afinizar, a nos harmonizar com as lições, com as parábolas apresentadas no Evangelho, na Boa Nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja conosco, que Deus abençoe os nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, mais próximos, mais distantes. Que Deus abençoe os nossos amigos, os que compõem o nosso círculo de amizades, os que são do nosso ambiente de trabalho. Que nosso bom Pai lance luz aos corações de todo homem, de toda mulher que compõe essa nossa humanidade, e que em conjunto, de nossa parte, nos esforcemos também para estar com Deus, para, a exemplo de Jesus, sermos um com o Pai.
muita luz, muito amor, fé e coragem a todos nós, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.